40º dia. Vivendo com propósitos. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos, capítulo 13, versículo 36. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas existir. A maioria das pessoas luta com as 3 questões básicas da vida. A primeira é a identidade. Quem sou eu? A segunda é a importância. Significo alguma coisa? A terceira é o impacto. Qual é o meu lugar na vida? As respostas a todas as 3 perguntas são encontradas nos 5 propósitos que Deus tem para você. No cenáculo, quando Jesus concluiu seu último dia de ministério, junto aos discípulos, ele lavou os pés deles como exemplo e disse: agora vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 17. Uma vez que saiba o que Deus quer que você faça, a bênção vem quando você põe em prática o que aprendeu. Como chegamos ao fim de nossa jornada de 40 dias, você agora sabe o propósito de Deus para a sua vida e será abençoado se o puser em prática. E isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer outras coisas. Existem muitas coisas boas que você pode fazer com sua vida, mas os propósitos de Deus são os 4 fundamentos que você precisa fazer. Infelizmente, é fácil se distrair e esquecer o que é mais importante. É fácil se desviar do que realmente importa e lentamente abandonar o curso. Para evitar isso, você deve fazer uma declaração dos propósitos de sua vida e examiná-la regularmente. O que é uma declaração dos propósitos para a sua vida? É uma declaração que resume os propósitos de Deus para a sua vida. Você afirma com suas próprias palavras seu compromisso com os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Uma declaração de propósitos não é uma lista de objetivos. Os objetivos são temporários, os propósitos são eternos. A Bíblia diz: mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Salmos capítulo 33, versículo 11. É uma declaração que aponta a direção de sua vida. Colocar seus propósitos no papel irá forçá-lo a pensar especificamente sobre o rumo de sua vida. A Bíblia diz: saiba para onde você está indo e estará em terreno sólido. Provérbios capítulo 4, versículo 26. Uma declaração dos propósitos de sua vida não apenas especifica o que você pretende fazer com seu tempo, sua vida e seu dinheiro, mas também sugere o que você não irá fazer. Provérbios diz: quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Provérbios capítulo 17, versículo 24. É uma declaração que define o que é sucesso para você. Ela afirma o que você acredita ser importante e não o que o mundo acredita ser importante. Ela esclarece seus valores. Paulo disse: eu quero que compreendam o que realmente importa. Filipenses capítulo 1, versículo 10. É uma declaração que esclarece suas funções. Você terá diferentes funções em diferentes etapas na vida, mas
Seus propósitos jamais serão alterados. Eles são maiores que qualquer função que você possa ter. É uma declaração que expressa sua forma. Ela reflete a exclusividade que Deus lhe deu. Leve o tempo que for necessário para escrever sua declaração de propósitos. Não tente completá-la de uma só vez e não adianta tentar atingir a perfeição em seu primeiro rascunho. Apenas anote seus pensamentos conforme lhe ocorrerem. É sempre mais fácil editar do que criar. A seguir, apresento 5 questões que devem ser levadas em conta na preparação de sua declaração. As 5 grandes questões da vida. O que será o centro de minha vida? Essa é a questão da adoração. Para quem você irá viver? Em torno de que você construirá sua vida? Você pode basear sua vida em torno de sua carreira, sua família, um esporte ou um passatempo, dinheiro, diversão ou em torno de muitas outras atividades. Todas essas coisas são boas, mas não fazem parte do centro de sua vida. Nenhuma delas é suficientemente forte para mantê-lo a salvo quando a vida começar a desmoronar. Você precisa de um centro inabalável. O rei Asa ordenou ao povo de Judá que centrassem sua vida em Deus. Crônicas, capítulo 14, versículo 4. Na verdade, o que quer que esteja no centro de nossa vida é nosso Deus. Quando comprometeu a sua vida com Cristo, ele se moveu para o centro, mas você precisa mantê-lo lá por meio da adoração. Paulo diz: oro para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Efésios capítulo 3, versículo 17. Como você sabe quando Deus está no centro de sua vida? Quando Deus está no centro de sua vida, você adora. Quando não está, você fica preocupado. A ansiedade é a luz de advertência que indica que Deus foi empurrado para o lado. Você voltará a ter paz no instante em que o coloca de volta ao centro. A Bíblia diz: a consciência da completitude de Deus dará paz a vocês. É maravilhoso quando Cristo desfaz a preocupação que está no centro de sua vida. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Qual será o caráter de minha vida? Essa é a questão do discipulado. Que tipo de pessoa você será? Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Lembre-se, você irá levar seu caráter para a eternidade, mas não sua carreira. Faça uma lista das características que você quer trabalhar e desenvolver em seu caráter. Você deve começar com o fruto do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, ou com as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículos 3 e 12. Pedro disse: não percam 1 minuto em edificar sobre o que lhe foi dado, completando sua fé básica com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina alerta, paciência apaixonada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso. Pedro capítulo 1, versículo 5. Não desanime ou desista quando tropeçar. É necessária toda uma vida para construir um caráter semelhante ao de Cristo. Paulo disse a Tomé: cuide atentamente do seu caráter e do que ensina. Não se deixe distrair, tão somente persista. Timóteo capítulo 4, versículo 16b. Qual será a contribuição de minha vida? Essa é a questão do serviço. Qual será seu ministério no corpo de Cristo? Conhecendo sua mistura de formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência, forma, qual papel lhe seria mais adequado na família de Deus?
Como você pode fazer alguma diferença? Tem a informação adequada para servir em algum grupo específico do corpo de Cristo? Paulo apontou 2 benefícios maravilhosos em cumprir seu ministério. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Coríntios capítulo 9, versículo 12. Embora você tenha sido formado para servir os outros, nem mesmo Jesus alcançou as necessidades de todos enquanto estava na terra. Você deve escolher a quem pode ajudar melhor com base na sua vocação. Você precisa perguntar: a quem eu desejo mais ajudar? Jesus disse: eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 16. Cada um de nós dá frutos diferentes. Qual será a mensagem de minha vida? Essa é a questão de sua missão junto aos incrédulos. Sua declaração de missão faz parte de sua declaração de propósitos. Ela deve incluir seu compromisso de dar seu testemunho aos outros sobre o Evangelho. Você também deve listar as lições de vida, assim como as paixões que Deus lhe concedeu para que compartilhasse com o mundo. Conforme for crescendo em Cristo, Deus poderá lhe dar um grupo especial de pessoas nas quais você deverá se concentrar para alcançar. Não deixe de pôr isso na sua declaração. Se você for mãe ou pai, parte de sua missão é educar seus filhos para que conheçam a Cristo, ajudá-los a compreender os propósitos da vida deles e enviá-los pelo mundo na missão que Deus lhes reservou. Você poderia incluir na sua declaração a declaração de Josué: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. É óbvio que nossa vida deve reforçar e confirmar a mensagem que passamos. Antes de grande parte dos incrédulos aceitar a credibilidade da Bíblia, eles querem saber se nós temos credibilidade. É por isso que a Bíblia diz: o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Qual será a comunidade de minha vida? Essa é a questão de sua comunhão. Como você irá demonstrar seu compromisso com os outros crentes e sua ligação com a família de Deus? Onde você irá praticar com outros cristãos os mandamentos do tipo uns aos outros? A qual igreja local você irá se juntar como membro ativo? Quanto mais você amadurecer, mais irá amar o corpo de Cristo e desejará se sacrificar por ele. A Bíblia diz: Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Você deve incluir em sua declaração uma manifestação de seu amor pela Igreja de Deus. Ao pensar nas respostas para essas questões, inclua qualquer trecho das Escrituras que fale ao seu coração sobre esses propósitos. Existem muitos neste livro. Poderá levar semanas ou meses para que você possa elaborar sua declaração de propósitos exatamente da forma que deseja. Ore, pense sobre ela, converse com amigos íntimos e medite na Bíblia. Ela poderá passar por várias redações até chegar ao seu formato final. E mesmo então, você provavelmente fará pequenas alterações com o passar do tempo, e à medida que Deus lhe der um maior discernimento sobre sua vocação. Se você tem interesse em ver exemplos de outras pessoas, mande um e-mail. Ver apêndice 2. Além de escrever uma declaração de propósitos detalhada, também é de grande auxílio ter
um curto enunciado ou slogan que resuma os 5 propósitos de sua vida, de uma forma fácil de decorar e que inspire você. Dessa forma, você poderá se recordar diariamente. Salomão aconselhou: será uma satisfação guardá-lo no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Provérbios, capítulo 22, versículo 18. Eis alguns exemplos. Meu propósito de vida é adorar a Cristo com todo o meu coração, servi-lo com minha vocação, ter comunhão com sua família, desenvolver um caráter como o dele e cumprir minha missão no mundo para que ele receba a glória. Meu propósito de vida é ser membro da família de Cristo, exemplo de seu caráter, ministro de sua graça, mensageiro de sua palavra e um engrandecedor de sua glória. Meu propósito de vida é amar a Cristo, crescer em Cristo, compartilhar Cristo e servir a Cristo por meio de sua igreja, e levar minha família e os outros a fazer o mesmo. Meu propósito de vida é firmar um compromisso firme com o grande mandamento e a grande comissão. Meu objetivo é me tornar semelhante a Cristo. Minha família é a igreja. Meu ministério é, minha missão é, meu motivo é a glória de Deus. Você deve pensar: e quanto à vontade de Deus para meu emprego, casamento, lugar em que devo viver ou a escola? Falando com franqueza, essas questões são secundárias na sua vida e devem existir inúmeras possibilidades que estejam de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa é cumprir os propósitos eternos de Deus, a despeito de onde você viver ou trabalhar, ou de com quem você se casar. Essas decisões devem respaldar os seus propósitos. A Bíblia diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Concentre-se nos propósitos de Deus para a sua vida e não nos seus planos, uma vez que são aqueles que durarão para sempre. Certa vez ouvi uma sugestão para que a declaração de propósitos fosse baseada no que você gostaria que as outras pessoas dissessem sobre você no seu enterro. Imagine o elogio perfeito e então construa a declaração a partir dele. Francamente, é uma péssima ideia. No final de sua vida, não terá nenhuma importância o que as pessoas disserem a seu respeito. Só importará o que Deus disser a seu respeito. A Bíblia diz: nosso propósito é agradar a Deus e não às pessoas. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4b. Algum dia Deus irá analisar nossas respostas a essas questões da vida. Você pôs Jesus no centro de sua vida? Você desenvolveu o seu caráter? Você dedicou sua vida a servir os outros? Você comunicou a mensagem de Deus e cumpriu a missão que Ele lhe deu? Você amou e participou em sua família na igreja? Essas são as únicas questões que irão contar. Como disse Paulo, nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus quer usar você. Há cerca de 30 anos, reparei em uma pequena frase em Atos capítulo 13, versículo 36, que iria alterar para sempre a direção da minha vida. Eram somente 10 palavras, mas pareciam uma marca de ferro em brasa, palavras que marcariam minha vida para sempre. Pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos capítulo 13, versículo 36a. Só então compreendi porque Deus chamou Davi de homem segundo o meu coração. Atos capítulo 13, versículo 22. Davi dedicou a vida a cumprir os propósitos de Deus na terra. Não existe maior epitáfio que essa declaração. Imagine isso esculpido na sua lápide, que você serviu aos propósitos de Deus na sua geração.
Oro para que as pessoas possam dizer isso sobre mim quando eu morrer. Também oro para que as pessoas possam dizer isso de você. Foi por isso que escrevi este livro para você. Essa frase é a descrição definitiva de uma vida bem vivida. Você faz o que é eterno e atemporal, os propósitos de Deus, à maneira contemporânea e atual, na sua geração. Uma vida com propósitos trata exatamente disso. Nem as gerações passadas, nem as futuras podem servir a Deus nesta geração. Somente nós podemos. Tal qual Esther, Deus o criou para um momento destes. Esther, capítulo 4, versículo 14. Deus ainda procura pessoas que possam ser usadas. A Bíblia diz: os olhos do Senhor procuram por toda a terra a fim de fortalecer aqueles cujos corações estejam completamente comprometidos com Ele. Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Você seria uma pessoa que Deus pode usar para seus propósitos? Você serviria aos propósitos de Deus na sua geração? Paulo teve uma vida dirigida por propósitos. Ele disse: corro direto para o alvo com um propósito a cada passo. Ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Paulo não tinha medo de viver nem de morrer. De qualquer maneira, ele iria cumprir os propósitos de Deus. Ele não podia perder. Algum dia a história será encerrada, mas a eternidade seguirá para sempre. William Carey disse: o futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Quando parecer difícil cumprir seus propósitos, não ceda ao desânimo. Lembre-se de sua recompensa, a qual durará para sempre. A Bíblia diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Coríntios capítulo 4, versículo 17. Imagine como será naquele dia quando todos apresentarmos nossa vida perante o trono de Deus, louvando a Cristo com profunda gratidão. Juntos nós diremos: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Nós o louvaremos por seus planos e viveremos para seus propósitos eternamente. 40º dia, pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Um versículo para memorizar. Pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos, capítulo 13, versículo 36. Uma pergunta para meditar. Quando irei parar para escrever minhas respostas às 5 grandes questões da vida? Quando colocarei meu propósito no papel?